O papado é uma instituição antiga que está encarregada de liderar e orientar a população católica mundial em suas vidas espirituais. Papa provém do latim uma palavra carinhosa para pai. É o bispo de Roma e, como tal, é o líder mundial da Igreja Católica Romana. O Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais e o seu posto é vitalício, ou seja, enquanto viver seu cargo eclesiástico é chamado de papado e sua sede de Santa Sé. O Papa também é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, uma cidade-estado soberana enclavada por Roma. A religião católica acredita que Jesus designou São Pedro como pastor e rocha da igreja e os papas como seus sucessores possuem autoridade para governá-la. Hoje, vemos o Papa como uma figura cujo poder vem de sua capacidade de influenciar a direção do catolicismo e até do cristianismo como um todo. E, portanto, a opinião de mais de 2 bilhões de pessoas na Terra. O Papa exerce o poder de forma sábia através do simbolismo e da importância histórica do papado. No entanto, as coisas nem sempre foram assim. Após a difusão do cristianismo em todo o mundo ocidental, o papado tornou-se cada vez mais poderoso. Uma vez que os vários governantes e monarcas da Europa e do Oriente Médio começaram a se converter ao cristianismo, o Papa teve uma espécie de controle sobre vários reinos cristãos recém-convertidos. O grande cisma, que começou em 1053, dividiu o cristianismo efetivamente em 2, com o Papa tornando-se a figura mais importante da Igreja Católica com base na Europa Ocidental, e os cristãos do leste, que formavam a religião cristã ortodoxa, viraram as costas para o papado, pois perceberam que a Igreja estava dando mais louvor ao Papa do que ao próprio Jesus. Durante a maior parte dos próximos 1000 anos após o cisma, era o Papa católico que controlava e influenciava grande parte das atividades seculares, artísticas e políticas na Europa Ocidental, que foi rapidamente estabelecendo-se como o grupo mais poderoso de reinos e estados da Terra. Como o Papa tinha tanta influência em toda a região da época, é seguro dizer que ele era o homem mais poderoso do planeta. Naturalmente, o poder atrai a corrupção, e os papas do passado não eram tão misericordiosos e humildes. Alguns papas ganharam o poder através de manipulação política, corrupção e até assassinato. Uma apostasia total da própria fé, contradizendo tudo aquilo que eles sempre pregavam. Por mais que a Igreja Católica de hoje prefira fingir esquecer estes detalhes, a história da sede papal foi marcada por guerras e derramamento de sangue, o que contrasta muito com a posição política relativamente benigna do Papa hoje. Seria de fato benigna hoje? Neste capítulo 4 da série, você vai conhecer 7 desses papas que com certeza foram os mais malignos da história. 7 homens que envergonharam o nome da Igreja. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 4.
Os 7 piores papas da história. Nos capítulos anteriores da série, você viu o começo conturbado da Igreja Católica, as guerras promovidas em nome da fé, mas com interesses políticos obscuros, e o derramamento de sangue desnecessário, cruel e covarde da Inquisição ordenada pelos papas, sob os quais marcaram a história com injustiça em nome de Deus. Falaremos sobre alguns agora, 7 homens que com certeza não só envergonharam a sua instituição, mas que envergonharam a humanidade com suas atitudes. Júlio III, o papado do Papa Júlio III, começou em 1550 e teve uma duração relativamente breve, chegando ao fim após a sua morte em 1555. No início de seu breve reinado, Júlio parecia determinado a avançar com as reformas da igreja, que ele considerava importante, mas ele rapidamente se cansou de assuntos papais e passou a maior parte do tempo relaxando e buscando prazeres simples, como sequestrar um adolescente na rua e torná-lo seu amante à força. O Papa Júlio foi tão apaixonado por este menino que o adotou como sobrinho e o promoveu a cardeal, ainda sendo um adolescente. Paulo III. Paulo III foi antecessor imediato de Júlio III e seu reinado teve significativamente menos estupros de crianças, mas o que lhe faltava em questões de homoafetividade e pedofilia, ele compensava em crueldade geral e corrupção. Paulo III supostamente assassinou sua mãe e sua sobrinha para herdar a fortuna da família antes de se tornar um papa, e rapidamente executou qualquer um que o incomodou por estrangulamento e depois por imolação. Por um lado, ele era categoricamente contra a escravidão dos povos nativos do Novo Mundo recém-descoberto, mas por outro lado, sua mais famosa amante era sua filha. Ele também foi totalmente anticorrupção na igreja, provocando sanções cruéis para os membros que fossem pegos enchendo os bolsos, mas Paulo também recebia um corte dos lucros de 40.000 prostitutas de Roma. Sinceramente, não se espera tudo isso vindo de um papa. Recapitulando, este papa matou a sua mãe e sua sobrinha para herdar a fortuna. Matava qualquer pessoa por motivos banais. Foi amante da própria filha e contratava muitas prostitutas com o dinheiro da igreja. Um belo currículo. Papa Urbano II. Ele nada mais é do que o principal responsável pela Primeira Cruzada, o primeiro de muitos conflitos entre o cristianismo e o islamismo que geram problemas até hoje. Urbano II decretou: todos os que morrem pelo caminho, seja na terra, ou no mar, ou na batalha contra pagãos, terão remissão imediata dos pecados. Isso eu concedo-lhes, através do poder de Deus a mim concedido, ao dar a cada assassino, estuprador e ladrão uma chance para entrar no reino de Deus. Ele garantiu a criação de um exército que estaria pronto e disposto a invadir a Terra Santa. O sumo pontífice aparentemente tinha algumas habilidades tremendas de oratória, uma vez que ele conseguiu convencer todo o concílio de Clermont para aprovar a Primeira Cruzada em 1095, com um discurso que terminou com a sala inteira dos seus pés gritando Deus o quer. Papa Bento IX. Em 1032, Bento IX tornou-se o papa mais jovem a assumir a cadeira papal, com alguns relatos afirmando que ele tinha apenas 11 ou 12 anos de idade no momento da sua promoção para o papado, apesar de registros oficiais relatarem que ele estava perto de fazer 20 anos. Em vez de optar pelo papel de governante misericordioso, Bento IX deu um jeito de arranjar uma cópia dos livros da série Game of Thrones do futuro e aparentemente se espelhar em seu personagem favorito, Joffrey.
Em outras palavras, só quis dizer que ele basicamente era um canalha. Papas posteriores descreveram seu reinado de diversas formas. Papa Vítor III relatou: sua vida como Papa foi tão vil que eu estremeço só de pensar nele. Considerando a competição entre papas ruins, isso diz um pouco sobre Bento IX. Ele era anfitrião de orgias exclusivamente masculinas no palácio. Ele livremente estuprava homens, mulheres, crianças e animais. Bento IX também detém a distinção de ser o único papa a vender seu papado, do que ele mais tarde se arrependeu e pegou de volta à força. Mais tarde, ele abdicou do papado e foi excomungado, morrendo como um homem normal, porém ainda excessivamente rico. Papa Estevão VI. Estevão VI não quis saber de reinar como seus contemporâneos pervertidos, violentos e corruptos. Mas o cara definitivamente sabia como guardar rancor. Quando ele subiu ao poder, Estevão ordenou que os restos mortais do seu predecessor, Papa Formoso, fossem exumados para que o cadáver pudesse ser julgado por seus pecados. Sim, você ouviu isso corretamente. Esse episódio bizarro é conhecido como Sínodo do Cadáver e foi facilmente o evento mais estranho da história papal. Estevão VI fez com que o cadáver de Formoso fosse sentado em seu trono, vestido de vestimenta e adereços papais, para que respondesse por seus crimes, que eram, em sua grande maioria, apenas decretos e ações das quais Estevão havia discordado enquanto Formoso estava vivo. Quando o veredito de culpado foi decretado, o esqueleto foi decapitado e lançado no rio Tibre. Estevão VI também anulou todos os decretos de Formoso, fazendo com que ele nunca tivesse governado. Esse episódio foi considerado tão absurdo que o próprio Estevão VI foi estrangulado até a morte, um mês após o seu julgamento. Papa João XII. Vários papas fizeram verdadeiras festas e orgias no Vaticano, o que é insano, considerado que oficialmente todos eles estavam no celibato. Celibato é a ausência de sexo. Mas João XII provavelmente tinha mais libido do que qualquer outro sumo pontífice. Ele se tornou papa com apenas 18 anos de idade e logo desenvolveu uma reputação de estuprador e de pervertido. Ele supostamente estuprava suas duas irmãs regularmente, além de ter ordenado um menino de 10 anos a se tornar bispo. Por que não? Ele também sentia um prazer inigualável ao fazer amor nos locais mais santos do Vaticano, como os túmulos de São Pedro e São Paulo. Quando ele não estava afim de atividades tão libidinosas, ele gostava de passar o tempo arbitrariamente torturando e castrando cardeais. Seu reinado de 9 anos começou em 955 e terminou em 964, depois que ele foi assassinado por um marido ciumento que o pegou na cama com a sua esposa. E em primeiro lugar, Papa Alexandre VI. Alexandre VI foi tão não cristão que criaram um drama na televisão moderna inteiro dedicado a contar as histórias das palhaçadas dele e de sua família. Você pode conhecê-lo por seu nome de família, Rodrigo Borgia. Borgia era uma família de comerciantes ricos que efetivamente compraram o trono do Papa para que Rodrigo se sentasse nele em 1492. Uma vez tornado Papa, os bons tempos começaram a rolar para a família Borgia. Alexandre VI hospedou as orgias mais elaboradas que o Vaticano já tinha visto. Coisas como 50 prostitutas amontoadas em uma única sala, onde o Papa e os membros do seu clero faziam o que queriam com elas.
Ele atribuiu a alguns clérigos o dever de não participarem das orgias, para que as observassem e fizessem o controle da quantidade de orgasmos que cada membro do clero alcançava, pois ele acreditava que a virilidade era um sinal de força, e ele não aceitaria homens pouco férteis em sua panelinha. Ele casava sua filha Lucrécia com comerciantes ricos, e em seguida declarava o casamento nulo. Ele era o Papa, afinal de contas, e absorvia todo o dinheiro deles. Aliás, ele também estuprava sua filha, que por sua vez também era estuprada por seu irmão. Alexandre VI e sua família efetivamente roubaram a nobreza de Roma e mataram quem ousasse se opor contra eles. Seu papado de 11 anos chegou finalmente ao fim em 1503, quando um dos muitos assassinos contratados para matá-lo conseguiu terminar o serviço. Ele foi envenenado e morreu lentamente ao longo dos próximos dias, com 72 anos de idade. Em meio a desgraças, heresias, mentiras, mortes, sangue e vergonha, a Igreja Católica foi levantada e se tornou um câncer para a humanidade. O intuito do documentário não é ofender a sua religião, mas apenas mostrar a verdade. E assim termina a primeira temporada desta série, que gerou um pouco de polêmica, mas que com certeza trouxe fatos esclarecedores para que possamos entender a real situação da religião hoje e como ela influenciou no mundo. Não sabemos quando vamos produzir a segunda temporada. Cada temporada é composta por 4 episódios. Pode ser daqui a 3 meses, ou daqui a 1 ano. Eu ainda não sei, mas uma coisa é certa. A sua mente se abriu, concordando comigo, ou não. Questionamentos nesse momento são feitos. Cabe você julgá-los, administrá-los e refletir. Até a próxima temporada de O Lado Obscuro da Igreja Católica.